11 vereadores, senhor presidente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos a 14 horas e 22 minutos. Nesse instante, coloco em discussão e votação as atas da 25ª sessão ordinária, bem como as atas da 42ª e 43ª sessões extraordinárias. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios. Não existe um ofício, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres. Projeto de Lei 054 de 2020 dispõe sobre a nomenclatura da Rua Tilápia, localizada no loteamento Quinta da Boa Vista, no município de Atibaia, e dá outras providências. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de Lei 55 de 2020, que altera a Lei 4.720 de 7 de julho de 2020, que dispõe sobre moratória para pagamento de débitos tributários e não tributários no município da Estância de Atibaia, em razão da crise econômica decorrente da pandemia Covid-19 e da outras providências. As comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Resolução 06 de 2020 dispõe sobre a constituição de comissão de assuntos relevantes incumbida de apresentar projeto de reforma administrativa com fundamento em adaptações dos estudos elaborados para esse fim, relativos ao termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo, TAC, de inquérito civil 18/18, 2038/19, 2404/19, 2577/19, de autoria da mesa diretiva. A ordem do dia desta sessão. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça, Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável acerca do projeto de Lei 53 de 2020, que altera a Lei 4.720 de 7 de julho de 2020, que dispõe sobre a moratória de pagamentos de débitos tributários e não tributários no município da Estância de Atibaia, em razão da crise econômica decorrente da pandemia Covid-19 e da outras providências. São favoráveis os pareceres, senhor presidente. A ordem do dia da próxima sessão. Exar a parecer também em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente à emenda 03 de 2020, que altera o projeto de lei 46 de 2020, a qual dispõe sobre a moratória para pagamentos de débitos tributários e não tributários, referente aos meses de junho, julho, agosto
de 2020 no município da Estância de Atibaia, em razão da crise econômica decorrente da pandemia Covid-19. A ordem do dia desta sessão. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, da Comissão de Justiça, Redação e da Comissão do Jurídico, com parecer do Jurídico. Exara parecer favorável referente ao projeto de lei complementar 14 de 2020, que altera a lei complementar 208 de 22 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Atibaia. Desta sessão? Tributário. Pô, aqui não tem assinatura. Da próxima sessão. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, que exara parecer referente aos processos TC 001014 989.17-2, TC 1307 989 17-8, sobre os contratos com a Exsan Serviços Ambientais Limitada, protocolo 06556 de 2020, parecer do Tribunal de Contas 02 de 2020. Duas assinaturas favoráveis e tem um parecer contrário assinado separadamente, senhor presidente. Em discussão, presente parecer. Os vereadores que discutir esse é o momento. Não havendo... Não, colocar em votação, né? Quer discutir? Mas alguém... Sim. Os vereadores que concordam permaneçam com... Michel. Leitura do parecer desfavorável, só para a população ter conhecimento, mas não tem discussão. Mas não lê? Deixa eu ler. Exara parecer desfavorável referente ao parecer 02 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que trata das contas da Prefeitura da Estância de Atibaia de 2016, concernente a Exsan Serviços Ambientais. Cuida-se o presente de analisar o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que proferiu entendimento como sendo irregulares do pregão presencial e a ata do registro de preços, e ilegais os atos determinativos das respectivas despesas. Este parecer ratifica o entendimento exposto nos autos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por seus próprios fatos e fundamentos. Como bem asservados pelo Tribunal, a crítica à adoção do sistema de registro de preços reside no fato de parte do objeto indica serviços de natureza contínua que contam com histórico de realizações no município e ensejam contratação na forma ordinária. A divergência é evidente concernente aos orçamentos e propostas por si só eram suficientes para a Prefeitura notar que havia possíveis irregularidades, haja vista que parte dos serviços são contratados todos os anos, inclusive prestados pela própria Exsan. Por fim, este parecer é desfavorável pelas razões acima descritas. Salão Nobre, presidente Tancredo Almeida Neves, 22 do mês de novembro de 2020, vereador Michel Carneiro. Em votação, presente parecer. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Isso. Aprovado o presente parecer. Arquive-se. Não existe mais.
Parecer em conjunto da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável ao projeto de lei complementar 15 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transformação da empresa pública Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia, SAAI, em autarquia municipal e dá outras providências. A ordem do dia desta sessão. Requerimento, senhor presidente. Requerimento 82 de 2020. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações da reabertura dos cemitérios municipais nessa cidade. Vereador José Carlos Machado. Em discussão, presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Vereador Michel. Esse vereador. Senhor presidente, esse requerimento eu fiz, mesmo porque a gente sabe que devagar o pessoal está voltando e muitos moradores, muitos pessoal aí que tem família, eles pedem para visitar o cemitério. Lógico que tem gente que coloca lá e esquece, né, as pessoas, entes queridos. E muitas pessoas vêm me perguntando se há a possibilidade de também liberar a visita, né, no cemitério. Então eu fiz esse requerimento para ver se de repente pode liberar, né, uma porcentagem aí para fazer visita nos túmulos. É só isso, senhor presidente. Mais algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Só pedir para assinar junto, senhor presidente. Vereador Militão. À vontade, quero assinar. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 81 de 2020, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca da motivação da indicação dos nomes que compõem o Conselho Gestor do Complexo Esportivo Santa Clara. Cláudio Rodrigues Cardoso. Vereador Lucas de Oliveira Cardoso. Bom, requerimento 081/2020 do excelentíssimo senhor presidente. Existe algum vereador interessado em discutir o requerimento? Não havendo, coloco em votação. Vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 80/2020. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca da subestação Fernão Dias, localizada no bairro da Boa Vista. Vereador Lucas de Oliveira Cardoso. Requerimento 080/2020 do nobre presidente dessa casa. Antes de colocar em votação, gostaria também de assinar junto com sua excelência, mesmo porque essa estação que está sendo lá no bairro da Boa Vista, a gente sabe que causa um transtorno enorme para pessoas os caminhões que trafegam lá, uma poeira, o pessoal não obedece, e a gente já tem pedido também, isso há 3 anos atrás, lá para ver que é um pedacinho de nada de asfalto ali, às vezes eles não molham a rua e muito tráfego de caminhão. Então eu gostaria também de assinar junto com a sua excelência. Eu coloco em votação. Existe algum vereador interessado em discutir esse requerimento? Não havendo, coloco. Não havendo, encaminho. Não havendo, coloco em discussão. Vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 079 de 2020. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca da cobrança indevida de iluminação pública. Vereador Lucas de Oliveira Cardoso.
Requerimento 0079 de 2020, do nobre presidente dessa casa. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneça como estão. Aprovado, ofício. Requerimento 78 de 2020 requer informações sobre a previsão de obras para expansão e disponibilização de água tratada por meio de implantação do sistema de rede de distribuição e ligações domiciliares de água nos bairros Belvedere 1 e 2, neste município. Vereador Roberta Barsotti. Existe algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Só pedir permissão para assinar junto, vereador? Esse vereador também gostaria de assinar junto. Não havendo mais nenhum vereador em discutir o presente requerimento, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 77 de 2020, que requer informações sobre a previsão de obras para implantação do sistema de rede de distribuição de água nos bairros do Chácara Brasil, Jardim Estância Brasil e Palavra da Vida nesse município. Vereador Roberta Barsotti. Existe algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Não existem mais requerimentos, senhor presidente. Passa a palavra ao segundo secretário para que proceda a leitura e a emenda das indicações. Senhor presidente, solicito ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações e das emendas protocoladas na sessão desta tarde. Em discussão, o presente requerimento. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Não existem moções, senhor presidente. Vereador Daniel. Som. Daniel, som, microfone. Tá ligado? Boa tarde, senhor presidente, nobres pares vereadores, aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, eu peço licença. Nós tivemos no dia de hoje a triste notícia do falecimento da senhora Elisete Rodrigues, funcionária pública da Estância de Atibaia, uma pessoa muito querida na nossa sociedade, com quem tive a oportunidade de conviver por um breve período também. E ficamos consternados todos com essa informação e venho aqui na tribuna propor uma moção de pesar a toda a família pelo falecimento, propor de modo verbal e juntamente pedir licença para propor mais uma moção de pesar por conta do falecimento do Matheus Mora, um menino de 20 anos, que na última semana, infelizmente, também nos deixou, trazendo grande lamento a toda a sociedade atibaiense. Eu tive notícia do falecimento do Matheus no dia de hoje e da Elisete, o falecimento também ocorreu no dia de hoje. Notícias muito tristes que abalam a nossa sociedade e o parlamento, sem dúvida nenhuma, é sensível a isso. Então venho propor de modo oral e pedir também, gentilmente, 1 minuto de silêncio pelo falecimento dessas queridas pessoas que deixam uma lacuna enorme na nossa sociedade. Redigir também, caso alguém queira assinar em conjunto, a proposta ela é verbal, mas a gente redigiu aqui para, caso haja possibilidade, o parlamento encaminhe também a moção aos familiares. Assinaremos em conjunto, vereador Daniel, nossos sentimentos aos familiares pelas perdas, nossos profundos sentimentos. 1 minuto de silêncio, por gentileza.
Solicita o primeiro secretário para que informe se algum vereador cita em tema livre. Não existe nenhum vereador inscrito, senhor presidente. A ordem do dia, nesse instante, solicita o primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores, senhor presidente. Solicita o primeiro secretário para que proceda a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Projeto de Lei 40/2020, de autoria do vereador Júlio César Mendes, que declara de utilidade pública a Associação Arte Curando. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de Lei 45/20, de autoria do vereador Roberta Barsotti, que dispõe sobre denominação de auditório Vilma Vasques Guzzi, ao auditório do Cinitá, localizado à Rua Visconde do Rio Branco, centro, nesse município. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de Lei 46/20, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a moratória para pagamentos de débitos tributários referente aos meses de junho, julho e agosto de 2020 no município da Estância de Atibaia, em razão da crise econômica decorrente da Covid-19. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Júlio. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público que nos acompanha pela internet. Na qualidade de líder do governo, eu peço a retirada do projeto 46/2020 da sessão ordinária e extraordinária dessa tarde. Posso colocar em votação? Posso pôr em votação? Pode colocar em votação. Em votação, o pedido... Não? Tá bom. Só um esclarecimento, acho que também está A retirada da tramitação. Da tramitação. Já foi encaminhado, foi protocolado e a leitura foi feita no expediente de hoje. Então, eu estou na qualidade de líder do governo, eu estou pedindo a retirada dele da tramitação, porque foi apresentado um substitutivo, tá? Para acrescentar os meses de março, aliás, está incluindo todos os meses aí, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Não vota semana que vem. Ele vai ser distribuído ainda para as comissões, porque é um substitutivo, na verdade é um novo projeto, né? Porque assim, esse projeto que está na ordem do dia de hoje, ele está fazendo a inclusão, ele está concede o benefício tributário referente aos meses de julho, agosto e setembro. Aliás, junho, julho e agosto, né? E tem um outro projeto que está tramitando, que foi feita a leitura do parecer hoje, para entrar na ordem do dia da próxima sessão. Esse também vai ter alteração. Então, possivelmente, também vai ser feita a retirada dele. A retirada, na verdade, aí vinha uma emenda, na verdade não vai ser retirada, esse vai ser só apenas a apresentação de uma emenda. Mas este aqui, que está na ordem do dia de hoje, tá? Este vai ser feito, foi proposto aí, protocolado um projeto substitutivo. Porque fala do prazo, né, de prorrogação do prazo, né, para o protocolo do pedido de benefício tributário. Então, qual foi a ideia do governo? Suspender até janeiro, para que essas pessoas que não tiveram oportunidade de março, abril e maio fazer o requerimento, possam fazer até janeiro. Essa foi a finalidade, o objetivo da retirada da tramitação deste projeto que está na ordem do dia de hoje, e o que vai entrar na ordem do dia da próxima sessão, vai ser feita também uma alteração. Tá? Era isso, obrigado. Tá bom, vereador. Então não precisa pedir. Aí eu coloquei em votação o seu pedido.
né? Como líder do prefeito, está retirado o projeto 4620. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei 40 de 2020, de autoria do vereador Júlio César Mendes. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Vereador Júlio. O referido projeto de lei, ele declara a utilidade pública da Associação Anticurando. A presente propositura visa declarar de utilidade pública a Associação Anticurando, oficializada no dia 25 de outubro de 2019, com sede na rua Bartolomeu Peranovic, 209, Centro, Atibaia. É uma associação sem fins lucrativos e atua nos hospitais, lares e abrigos, visando minimizar o sofrimento de pacientes, facilitando seu ajustamento ao hospital, lar ou abrigo. Em parceria com a Intermusic Atibaia, desde dezembro, leva o coral cênico na Santa Casa de Atibaia, proporcionando momentos agradáveis aos pacientes. Atua também como doutores coração-lhaços, juntando palhaços e mágicos, visando minimizar a permanência e adaptação dos pacientes. Através da CIA, das patas, zooterapia, visa humanizar e tirar a hostilidade do ambiente com a doçura dos animais para aqueles que amam a presença dos pets. Está a informação, conta para mim, para visitas regulares nas escolas, postos de saúde, UPA, hospitais e fóruns de Atibaia. Este projeto ainda a ser implantado está para ser implantado o coral A Voz do Silêncio, que será totalmente em Libras. E por conta da pandemia da Covid-19, a Anticurando está atuando de forma online. Suas atividades estão sendo realizadas de forma remota, por questões de segurança. Sendo assim, a associação pede o apoio dos nobres vereadores desta casa na aprovação do projeto de lei que ora foi proposto, tendo em vista o inegável interesse público da associação. Apesar de ser uma associação que foi criada há pouco tempo, eles já vêm aí desenvolvendo um belo trabalho aí, né, com a comunidade. E sem dúvida alguma é importante essa declaração de utilidade pública, né, visando aí parcerias aí com parcerias e convênio aí com o poder público. Então, a gente pede aí, na oportunidade, o apoio dos nobres pares aí na aprovação desse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei 45/2020, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Vereadora Roberta. Boa tarde a todos, vereadores, mesa diretora e público que assistirá à transmissão da sessão pela internet. O que me traz na tribuna nessa tarde é falar um pouco sobre o projeto de lei
que dispõe sob a denominação do auditório Vilma Vasques Guzzi, ao auditório do Cinitá, do histórico Cinitá, ali na Rua Visconde do Rio Branco. Essa homenagem, para quem conheceu o trabalho da professora Vilma, tem um trabalho extenso aqui no município de Atibaia, principalmente com crianças, né? A professora Vilma passou a residir em Atibaia em 1966 e, através da também musicista e saudosa professora Jandira Massoni, que a recebeu, que apresentou a cidade para ela, os grupos musicais, o folclore, as tradições, enfim, que fez esse acolhimento, vamos dizer assim, à professora Vilma, e que fez com que ela seguisse o seu legado, sendo professora de piano na cidade a partir de 1966, foi professora de educação musical no Colégio Externato São José por 10 anos e também no Colégio Terra Brasil. Em 1976, junto, né, com a professora Jandira Massoni, que leva também o nome da Casa da Cultura Jandira Massoni, e a senhora Aparecida Maria Anselmo, elas criaram o Coral ProArte, onde a Vilma Guzzi sempre trabalhou como diretora e cantora. Fundou também, com a Marisa Zago, o Coral Infantil e a Bandinha Rítmica Amigos da Criança, em 1998, como parte do projeto de arte da AMICRE de Atibaia, da associação. E assim as crianças tinham na faixa ali de 7 a 11 anos no coral e fizeram diversas apresentações por toda a cidade, apresentações de ordem cívica, apresentações nas igrejas, cantata de Natal, também empresas. O coral da AMICRE teve a oportunidade de recepcionar, na época, né, em 2001, o governador Geraldo Alckmin em Atibaia, recebeu muitos elogios por parte do governador e do secretariado que o acompanhava na época. É importante ressaltar, para quem conheceu a professora Vilma, eu mesma a conheci em 2015, pessoalmente, né? Conheci a professora Vilma de nome na cidade, porque eu fazia parte de alguns corais aqui, e muitas das pessoas que cantavam comigo nos corais, coral do Albert Seib, coral do SAAI, e o grupo Cantabile, regido pela professora Magda Jarussi, muitas pessoas também tinham começado a cantar com a dona Vilma, e eu sempre ouvia falar muito dela, que a dona Vilma era muito brava. Quem conheceu e conviveu e cantou com a professora Vilma sabe que, do jeito dela, muito exigente, muito irreverente, muito brincalhona também, a dona Vilma exercia uma liderança com aquelas crianças, um trabalho muito bonito, com todo um poder que ela tinha de encantar aquelas crianças numa disciplina que você nunca tinha visto. Todas as vezes que o coral AMICRE fez parte do Festival de Inverno e cantava e participava, o comportamento das crianças no camarim, no auditório, assistindo às apresentações, era um comportamento ímpar, que a professora Vilma Guzzi conseguia colocar aquele limite e uma cultura e uma educação musical que fazia com que aquelas crianças simplesmente sentassem para apreciar o espetáculo, e não só porque a professora era brava ou era exigente, prestava atenção, mas sim porque elas entendiam todo o encantamento que tinha por trás das obras musicais. E a professora Vilma, apesar de todas as dificuldades que ela teve, os problemas de saúde bastante difíceis, ela sempre foi muito independente, sempre foi personalidade muito forte, e desenvolveu todo esse trabalho. Inclusive, no dia 11 de dezembro de 2001, junto com a Marisa Zago, aqui na Câmara Municipal, ela recebeu a medalha Padre Nunes de Siqueira, recebeu uma honraria e também foi professora de canto coral da Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, formando o coral Sol Maior. E recebeu em 2012, aqui nessa Câmara também, o título de cidadã honorária pelos serviços prestados, na época, projeto da ex-vereadora professora Gina Pitoco Piniano. Então, essa homenagem, né, merecida desde o seu falecimento, que foi em 2017, aos 73 anos de idade, deixou muita saudade. Na ocasião, ela já estava fazendo a regência no coral na Escola Cido Franco. E eu me lembro que todas as roupinhas das crianças do coral, ela levava tudo para casa, juntamente com a Denise Escobar, que foi uma grande parceira dela, junto com o coral Sol Maior e também junto com o coral da AMICRE. Levavam todas as roupas para casa, lavavam, cuidavam, e é importante ressaltar que todo esse trabalho da Vilma Guzzi
na educação musical do município de Atibaia, onde vários jovens que hoje se profissionalizaram na música, no canto, nos instrumentos musicais e que começaram com ela, sempre foi um trabalho voluntário. Ela nunca foi contratada e ela sempre trabalhou voluntariamente com essas crianças. E desenvolveu um trabalho muito bonito. Prova disso são que os seus alunos, as crianças que começaram com ela e seguiram várias gerações, na verdade, porque ela começou em 1976 com coral e parou com ele, infelizmente, logo com o seu falecimento em 2017, e trabalhou com várias gerações de crianças durante todo esse tempo. E esses jovens da música sempre se lembram dela com muito carinho, com muita gratidão por ela ter prestado esse serviço tão importante no município de Atibaia. Então, é uma homenagem simples, uma homenagem singela, que não tem objetivo, não é um nome no próprio público, é importante ressaltar isso, é uma placa que vai ficar em cima da porta do auditório, dentro do Teatro do Ciritá. Auditório Professora Vilma Guzzi. Conto com os vereadores para essa singela homenagem a essa pessoa que tanto contribuiu, onde merece um espaço destinado à arte e à cultura, né? Poderia ter sido feita uma homenagem a ela em nome de rua, por exemplo, mas sendo uma pessoa que contribuiu tanto com a formação musical, cultural e artística, uma artista mulher dessa cidade, vejo como merecida uma homenagem onde que os artistas vão se apresentar, onde o público vai entrar. E então, essa singela homenagem no nome do auditório. Queria passar rapidamente um vídeo para vocês que mostra um pouquinho do trabalho desenvolvido por ela, e, na verdade, as fotos mostram um pouco desse trabalho, e o vídeo foi um vídeo gravado por um grupo de pessoas que foi aluna dela, fazendo uma homenagem a ela, que fez, coincidentemente, acabou fazendo aniversário essa semana. Beleza. essencial para a formação da pessoa que eu sou hoje, porque nesses 6 anos de coral, ela não me ensinou somente a cantar, ela me ensinou muito sobre disciplina, sobre respeito ao próximo. Ela tinha um coração gigantesco e acolhia todo mundo e fazia a gente se sentir como se realmente fizesse parte de uma família gigante, como se fosse a família dela. E por isso eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de participar disso e desse projeto lindo que é o coral, e de ter conhecido ela e de ter participado da vida dela.
Com certeza é muito difícil de mensurar o quanto de aprendizado a professora Vilma acrescentou na minha vida. Cada ensinamento, cada bronca, cada palavra, cada frase de apoio que ela dava, em todos os ensaios ou apresentações, tiveram algum efeito positivo na minha vida, com certeza. Eu jamais vou esquecer vários dos ensinamentos. E é por isso que eu acho que ela merece cada homenagem, cada gesto que a gente possa fazer para sempre. Onde estiver, eu sei que ela está muito orgulhosa. Certa vez eu ouvi alguém contar E a lei sobre o arco-íris a um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. por isso quando a chuva tamborila na vidraça da janela, Eu olho o arco-íris na esperança de encontrar a região tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Essa é uma homenagem que a Ana Guzzi mora nos Estados Unidos, que é a filha dela, e que me enviou, mas tem muitas fotos, muitos arquivos, e tenho certeza de que todos vocês, talvez os que não conheceram pessoalmente, já ouviram falar do trabalho dessa grande educadora musical, não só uma educadora musical, mas uma educadora para a vida, que ensinava as crianças a ter limite, a ter autoestima, a aprender a viver em sociedade, a aprender a ser mais solidário, aprender a ouvir, aprender a escutar. E isso tudo, como eu disse para vocês, de maneira muito espontânea e muito à disposição da sociedade de Atibaia. Então, peço aos vereadores que votem, que pensem e votem pela aprovação dessa singela homenagem. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Roberta. Mais algum vereador interessado em discutir? Presidente. Vereador Biratã. Vereadora, você acertou em cheio nessa homenagem. Eu fui vizinho dela há muitos anos, amigo, médico. Eu vou citar uma coisa interessante aqui. Ali na maternidade, quando ela fazia as reuniões musicais, aquele som vinha para a maternidade e aquelas grávidas ali curtiam aquilo ali. Era uma coisa assim maravilhosa. Então, veja bem, a única coisa que eu coloco em questão, por que não tirar o nome de Cine Itá? Sabe, esse troço já está tão machucado, tão doído, tão batido, tão discutido. Eu acho que era uma oportunidade boa de tirar o nome do Cine Itá. Tem tanta discussão aí, abre, fecha, inaugura, mete o pau num, mete o pau no outro, entendeu? Eu acho que seria fantástico. Que não só o anfiteatro, o teatro, eu acho que o nome do local, já para tirar esse estigma que o Cine Itá carrega. E outra, de cinema não tem mais nada ali. Desculpa, de Cine Itá não tem mais nada. A não ser os bate-boca, os bochichos, as coisas que só denigram a imagem dessa estrutura fantástica que tem. E parabéns pelo nome, deu mais do que acertado isso aí. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Roberta? Só complementar, doutor, permite uma parte. A ideia de colocar o nome no auditório é justamente por conta dessa polêmica toda, né?
O Cinitá é um prédio, um próprio público, que tem um saudosismo muito grande da classe artística, da população de Atibaia. Então, inclusive, nesse sábado passado, no dia 26, teve uma reunião pública dos artistas acerca da gestão, de toda a preocupação de como aquele espaço será administrado. E existem muitas pessoas que têm, assim, como eu disse, é um apego muito forte a toda a história. Tem documentário que conta a história de por que chama Cinitá, de onde que vem o nome Itá. Então, a ideia é não mexer nesse patrimônio. Inclusive, o pessoal do Conselho tem algumas mobilizações para tombar ele como patrimônio da cidade. Então, acredito eu que mudar o nome, né, lá atrás, quando fomos inaugurar o Centro Cultural André Carneiro, na época, a minha proposta era colocar o nome da professora Vilma lá, até porque tinha sido próximo ao falecimento dela, foi em 2017 que ela faleceu, e o André Carneiro inaugurou em 2018. E aí, na época, porque existia já uma biblioteca no Jardim Imperial que chamava André Carneiro, e aí houve também uma mobilização da classe artística para que se colocasse no Centro Cultural o nome do André Carneiro, porque era um artista de renome internacional e tudo mais, e aí eu fiquei, vamos dizer assim, sozinha com toda uma classe que queria o nome do André Carneiro lá pela projeção internacional que ele teve. E assim, como eu disse agora há pouco, colocar o nome da professora Vilma numa rua, eu acho que merecia um lugar que tem a ver com cultura, que tem a ver com arte. Então, aí que eu tive a ideia de colocar no auditório, onde a gente preserva o nome do Cinitá como um patrimônio, como a Sociedade Cultural e Artística de Atibaia vem cobrando há muitos anos já o Poder Executivo como um todo, inclusive eu também, para que esse espaço seja entregue, para que a sociedade possa usufruir, sem mudar a nomenclatura, a fachada, e manter essa tradição no próprio público e colocar o nome do auditório. Foi por isso a ideia de nomear o auditório. Mas, sem dúvida nenhuma, muito merecida. O senhor que teve a oportunidade de conhecer o trabalho dela, era realmente um trabalho muito diferenciado e muito amoroso. Obrigada, viu, doutor? Mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, colocam em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em votação única, votação simples, projeto de resolução 06/2020. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto de resolução? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Existe algum vereador interessado, inscrito em explicação pessoal? Não existe vereador inscrito para explicação pessoal, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias, no dia 6 de outubro, às 14 horas. Dou a presente por encerrada às 15h10, no mesmo instante em que iniciamos a primeira sessão extraordinária, e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores, senhor presidente. Coloco em segunda discussão, a maioria simples, o projeto de lei 40/2020, de autoria do vereador Júlio César Mendes. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Coloco em segunda discussão, a maioria simples, o projeto de lei 45/2020, de autoria da vereadora Roberta Barsorti. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Este já saiu. Esse também já foi. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, o projeto de lei complementar 15/2020. Não, esse não foi o que tirou? De autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Vereador Júlio.
Projeto de Lei 15/2020, que dispõe sobre a transformação da empresa pública Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia, SAAI, em autarquia municipal e da outras providências. Bom, vou ser bem breve. Projeto que já foi aí amplamente discutido por esta casa. Projeto aí que era muito aguardado aí, principalmente pelos funcionários da SAAI. E a gente fica muito feliz, né, em estar aqui hoje, podendo participar, né, desse processo todo aí. O retorno aí do SAAI à condição de autarquia municipal. Como eu já falei em outras oportunidades, essa transformação que foi feita para a empresa pública há alguns anos atrás foi extremamente prejudicial aí para o SAAI e também para a nossa cidade, para a população da cidade de Atibaia, tendo em vista que com isso o SAAI passou aí a ter uma carga tributária altíssima e por conta dessa carga tributária o SAAI acabou endividando aí, deixou de fazer importantes investimentos na área de saneamento da cidade de Atibaia. Então houve a necessidade aí de fazer essa mudança. O Poder Executivo com muita responsabilidade, diferente do que foi feito anteriormente, houve a mudança de autarquia para a empresa pública. Desta vez, pediu que fosse realizado um estudo de viabilidade, para ver a questão, tanto a questão técnica, a questão, para que fosse analisada a questão técnica, a questão jurídica, questão financeira. Esse estudo foi realizado pela Fundace, uma empresa séria, altamente séria, e que apontou, né, após aí um longo período de estudos, aí, a possibilidade do SAAI voltar novamente a ser uma autarquia, para que fosse aí recuperada a sua saúde financeira. E a gente tem que destacar aqui também na oportunidade um importante trabalho que foi feito pela comissão, tanto pelos técnicos do Poder Executivo, quanto pela comissão, foi composta aí pelo SAAI, né? Eles trabalharam aí arduamente aí, na elaboração da minuta, né, junto com o Poder Executivo. Foram feitos todos os ajustes necessários. A Câmara também, no ano passado, criou a comissão, né, uma comissão temporária aí para também acompanhar os trabalhos da comissão do SAAI, para acompanhar toda a tramitação do projeto dentro do Poder Executivo, para fazer as alterações, os ajustes necessários. Então tudo foi feito com muita responsabilidade até o projeto chegar aqui na Câmara Municipal. O projeto foi protocolado, tramitou pelas comissões permanentes da Casa, foi encaminhado para o Departamento Jurídico, que apontou aí a necessidade de que fosse realizada uma audiência pública, mas como não havia tempo hábil aí para realizar essa audiência pública, foi proposto
foi proposta a realização de uma reunião pública que foi conduzida pelo novo vereador Michel na última quinta-feira, na qual eu participei aqui e foi acompanhada pelos membros da comissão do SAAI e por outros também que não puderam acompanhar presencialmente, mas acompanharam de forma remota. E com muita satisfação e alegria a gente conseguiu chegar aí ao desfecho, né? Aquilo que almejava aí os funcionários da SAAI. Então a gente fica muito feliz aqui em fazer parte desse momento histórico da cidade, né, que é o retorno do SAAI aí à condição de autarquia e poder, né, recuperar aí, a gente acredita que sem dúvida alguma que após essa mudança o SAAI volte a ter uma condição financeira e futuramente com isso fazer grandes investimentos aí na área de saneamento básico da nossa cidade. E também, sem dúvida alguma, melhorar a sua estrutura, o seu funcionalismo. Então era isso. A gente parabeniza aqui o Poder Executivo por ter se solidarizado aí com a causa, né? E poder também dar oportunidade aí que os funcionários também trabalhassem na construção aqui desse projeto. Então, peço o apoio dos nobres pares desta casa na aprovação aí desse importante projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Júlio. Existe mais algum vereador interessado em discutir? Vereador Michel. Ilustre senhor presidente, mesa diretiva, colegas vereadores, a todo o corpo de funcionários da Câmara Municipal, aos assessores, aqueles que nos acompanham pela internet, um cumprimento especial a todos os funcionários aí da SAAI, que nos acompanham nesse momento pela internet, aí pelo canal do YouTube, uma data ansiosa, aí, uma data de muito... que os funcionários da SAAI aguardavam aí com muito carinho. Então, gostaria aqui de fazer um cumprimento especial a todos os funcionários. Para o meu mandato, em específico, é um dia de grande felicidade. É um projeto de lei hoje, não pode ser da minha autoria, porque é algo que poderia sair só do Poder Executivo, mas todos os vereadores aí que acompanharam o nosso mandato desde o início, tem conhecimento de que era uma das bandeiras principais do nosso mandato. A gente discutia muito em todas as oportunidades que a gente teve de discutir esse assunto. A gente tratou da transformação aí de estudar a viabilidade do SAAI voltar a ser autarquia. Então, desde lá do início, uma das minhas primeiras falas, quando eu falei aqui na tribuna, eu falei desse ponto, dessa reivindicação, de uma certa forma, dos funcionários da SAAI, mas também dessa nossa ideia, por ter trabalhado lá, e eu trabalhei no jurídico da SAAI, e a gente pôde perceber lá, quando trabalhou, a importância, né, de voltar a ser autarquia. Então, desde o início, nas audiências públicas, eu levantava esse tema. O ano passado, a gente propôs aí a criação da Comissão de Assuntos Relevantes na Câmara Municipal para tratar aí do estudo da viabilidade da SAAI. Através dessa comissão, a gente sugeriu para a superintendente da SAAI, para a empresa pública, que fosse criada uma comissão de funcionários. E eu gostaria aqui de agradecer a Fabiane Santiago, que sempre tratou desse assunto com muito respeito, com muito diálogo. Até acredito que é em razão da posição da Fabiane Santiago ter tratado dessa forma, a gente conseguiu aqui dentro da Câmara, de uma certa maneira, construir um entendimento prévio. Tenho sentido aí, dialogando com os colegas vereadores, que o projeto está maduro para ser votado e para ser aprovado.
Então, gostaria aqui de agradecer a Fabiane Santiago, que sempre teve essa postura com a Câmara Municipal. E não poderia aqui, de forma nenhuma, deixar de agradecer e parabenizar aos servidores, em especial aos membros da comissão dos funcionários. Eu queria aqui nomear os membros da comissão, então mandar um abraço, um cumprimento, parabenizar o Antônio, né, o Cordeiro, parabenizar o Dorival, parabenizar a Fabiana Ferreira, parabenizar o engenheiro Marcos Brito Nogueira, parabenizar o Roberto Kenji, o Rogério Ita, a Silvia, a doutora Silvia, agradecer demais a Silvia, a doutora Silvia, inclusive a redação final aí que foi encaminhado pela prefeitura, teve uma participação especial da doutora Silvia. Então, mandar um abraço aqui para a doutora Silvia, para o Wesley, para o Marcelo Lapellegrini e para o Márcio Bafa. Meu abraço, meus cumprimentos, parabenizo aí pela atuação. A atuação da comissão de funcionários, junto com a comissão de vereadores, contribuiu aí no estudo da viabilidade técnica da transformação do SAI em autarquia. Com a criação das duas comissões, a gente conseguiu acompanhar o estudo que foi contratado pela Ares PCJ para fazer a análise da transformação do SAI em autarquia. Lembrar que esse estudo foi feito pela Fundace, uma fundação ligada à USP de Ribeirão Preto. E essa fundação, que é uma entidade autônoma, independente, distante da cidade, ela chegou à conclusão que, fazendo uma análise contábil, que o melhor para a empresa, de uma certa forma, é essa conclusão, quando você faz a interpretação do relatório, de que o melhor para a empresa é o retorno do SAI para a autarquia. E muito disso é em razão daquilo que a gente sempre discutiu aqui na Câmara Municipal, que é a razão, ou melhor, que em razão da transformação em empresa pública, a SAI passou aí a ter uma responsabilidade, uma carga tributária altíssima, por volta, em média, de quase 5 milhões de reais por ano. A gente tem um sistema aí tripartite, né? Então, o governo federal, o estado e o município, e infelizmente no formato atual de divisão aí da arrecadação, o município sempre fica com a menor fatia, né? E a gente observa que esse valor que a SAI contribuía, essa carga tributária altíssima, de uma certa forma, que a SAI contribuía anualmente, era um recurso que acabava não tendo uma contrapartida por parte do governo federal. Esse recurso acaba não voltando, né? Até por isso que eu sempre defendi aqui, eu sou municipalista, né? Eu defendo que é preciso aí, por parte das esferas federais, do Congresso, discutir melhor, né? Repactuar a forma de distribuição dos nossos recursos, porque os recursos têm que ficar na cidade, os problemas estão na cidade, né? E então a gente vê que a mudança para a empresa pública trouxe esse impacto no orçamento, essa carga tributária altíssima, e a gente, de uma certa forma, na minha avaliação, esse recurso acabava não voltando aí para a cidade. Então, quando a gente fazia essa análise por si só, sem o estudo da fundação, por si só a gente já chegava na conclusão superficial de que seria importante o SAI voltar a ser autarquia. Mas agora, além dessa análise superficial, a gente percebeu aí, através dos estudos que foram feitos pela parte contábil, pela comissão dos vereadores, pela comissão de funcionários, pela Ares PCJ, pela Fundace, pela própria diretoria da empresa, a gente conseguiu perceber de fato que é viável e que é necessário o retorno do SAI para a autarquia. Então, é um dia de grande felicidade para a gente. Eu espero aí que os colegas vereadores votem de forma favorável nesse projeto. Parabenizo a Prefeitura pela iniciativa, por encaminhar. Demorou um pouco, acho que poderia ter sido um pouco mais rápido. A gente entende que é complexo, mas poderia ter sido mais rápido, demorou um pouco. Mas, finalmente, aí a Prefeitura encaminhou e é um dia de felicidade. Eu estou muito feliz, muito contente. Estou confiante de que o projeto vai ser aprovado. Tenho a convicção de que, num futuro próximo, com o retorno da autarquia, a gente trará benefícios aí direto para a população. O primeiro benefício
é que a fórmula de cálculo do custo da empresa, então o custo da água, o custo da taxa de lixo, o custo da taxa de esgoto, é uma fórmula paramétrica. Todo o custo que a empresa possui entra na conta. Então esse recurso aí de quase 5 milhões de reais por ano está na conta de água, está na conta da taxa de lixo, está na conta da taxa de esgoto. E eu acredito que com uma gestão eficiente, num futuro próximo, teremos aí a condição, inclusive com essa medida, de reduzir aí o custo da empresa e, por consequência, reduzir também o preço aí da água, o preço do lixo, da taxa de lixo, da taxa do esgoto. Então, gera impactos diretos na população, obviamente, com uma gestão eficiente. Não é? Porque não adianta nada fazer essa transformação e não ter uma gestão eficiente ali da empresa. Além disso, é um recurso que poderia ser aplicado aí no saneamento da cidade. Imagine os senhores 5 milhões de reais todos os anos no investimento aí no saneamento, na extensão da rede de água, né, na melhora da captação. Então é um investimento aí que também contribui de forma direta com a população e, por fim, mas não menos importante, aos servidores da SAAI também, né? Acho que os servidores do SAAI aí merecem uma atenção, e não só, e aí eu não digo só de questões financeiras, mas eu digo de estrutura, né? De conseguir estruturar melhor a empresa para que o servidor possa, dessa forma, prestar um serviço de melhor qualidade para a população. Então, essas são as razões que me fazem aí acreditar. Essa era a convicção que eu tinha lá atrás, e hoje está aqui, através dos documentos que foram juntados nesse processo, a comprovação de que é positivo, e é por isso que eu defendo o retorno do SAAI para a autarquia e peço o apoio de todos os colegas vereadores. Obrigado a todos pela atenção. Vereador Biratã. Eu só queria entender uma coisa aqui. Vejam bem, 2012 foi quando ela mudou para... E agora volta, depois de 2020, para o que era antigamente, para a autarquia. Foram 8 anos. 8 anos. Ninguém viu isso, que em 8 anos estava dando enorme de um prejuízo. Sabe, é uma coisa assim, difícil de entender, erros atrás de erro, burrice atrás de burrice. Quer dizer, uma empresa que só vende água, dá um prejuízo disso, olha. Para você fazer uma água dessa aqui, se você comparar com 1 litro de combustível, veja bem, o combustível, em primeiro lugar, você tem que achar o petróleo. Em segundo lugar, você tem que cavocar para buscar o petróleo. Terceiro lugar, você tem que pegar o petróleo e transformar num produto que seria a gasolina, os outros produtos. A água é só fuçar e pegar a água. E quanto custa uma garrafa dessa se você comparar com 1 litro de gasolina? Agora vejam bem, 8 anos dando prejuízo. 8 anos. E eu vejo aqui todo mundo aí soltando foguete, como diz assim, descobri a minha burrice. Entendeu? E agora eu queria saber assim, Michel, está na transparência quanto o SAAI deve? Ele vai levar mais 8 anos para se recuperar, Daniel. Então nós perdemos o quê? 16 anos, senhores. 16 anos de água. Num país, entendeu? Onde tem o maior aquífero do mundo. Quer dizer, nós vamos ficar mais 8 anos, quer dizer, são 16 anos jogado fora, porque uma empresa deu prejuízo e ninguém viu. Eu só dou parabéns para o Michel, que o Michel levantou essa questão e vem agora. Fica aí um governo 8 anos, fala, aquilo ali está dando prejuízo, vamos levando com a barriga, quem sabe um dia a gente acha uma saída. E a saída agora é voltar. Não tem, eu não sei quanto deve, eu quero saber quanto deve, entendeu? E qual vai ser o novo plano para poder recuperar esses 8 anos perdidos. 8 anos perdidos. Entendeu? Para quê? Não esqueçam, senhores,
que o Brasil, mais de 60% dos municípios não tem saneamento básico. Uma boa porcentagem dos municípios não tem captação de água. Entendeu? Agora, lá no Nordeste, com essa coisa toda, vamos buscar água, abrir lá aquela região toda do São Francisco, os poços artesianos, todo mundo sem água, sem água. Vocês não sabem o que é viver sem água. País que não tem água, entendeu? Não se toma banho, não se tem higiene, entendeu? Não se tem sistema de esgoto, sabe? Não tem nada. A higiene, o cheiro, volta aos tempos antigos da humanidade. Imagina uma população sem a água, sem o banho, sem a higiene, sem nada. Mais de 60% dos municípios brasileiros não tem esse sistema, entendeu? E agora nós estamos aqui com uma empresa que dava lucro, que era o orgulho do município, virou autarquia, deu prejuízo durante 8 anos e agora está todo mundo feliz da vida, tá? Entendeu, presidente? É a minha opinião. Obrigado. Obrigado, vereador Biratã. Vereador Júlio. Falar na qualidade ali do governo. Sabe o que me deixa indignado? Chateado? Eu até pergunto para o novo vereador Biratã, que quando foi feita essa mudança de autarquia para empresa pública, o nobre vereador ocupava o cargo de vereador na época. E eu gostaria de saber qual foi o voto, de que forma o novo vereador Biratã votou naquela época. Eu acredito que foi pela aprovação. Se eu bem me recordo, se eu estiver errado, o novo vereador pode me corrigir depois. Tá. Governo Denig. O novo vereador Biratã era vereador da base do governo naquela época. E se eu não me engano, né, foi favorável aí essa mudança. Uma mudança que foi feita às escuras, sem discussão nenhuma, nem com a cidade, nem com o funcionalismo do SAI, diferente de agora, né? Agora, a questão, demorou todo esse tempo para perceber. Eu acredito que teve questões aí legais aí, jurídicas, que inviabilizaram essa mudança, que essa mudança ocorresse anteriormente. E só foi possível agora. Mas enfim, eu não ia nem entrar nessa questão de quem votou a favor, de quem votou contra, mas eu acho que a gente tem que se atentar aí a certas questões aí quando a gente trata de assuntos delicados assim como esse. De algo que foi extremamente prejudicial para a cidade. Algo que jamais deveria ter acontecido. Então não adianta a gente ficar apontando que A ou B é culpado. Acho que o importante agora é a gente se atentar que foi possível ocorrer essa mudança para que o SAI voltasse novamente a ser uma autarquia pública e não pague mais essa altíssima carga tributária aí que inviabilizou aí importantes investimentos na cidade de Atibaia. A gente entende, a gente sabe que não vai ser fácil essa recuperação, né? Mas isso é um começo, né? E a gente acredita que, sem dúvida alguma, o SAI volte daqui a algum tempo a ter aí a sua saúde financeira recuperada e realize importantes investimentos na cidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Mais algum vereador interessado em discutir? Presente projeto. Vereador Daniel. Serei breve, senhor presidente, eu não quero ser repetitivo na fala dos que me antecederam e mencionar aqui, parabenizar o vereador Michel pela luta desde o início do seu mandato acerca desta bandeira, que hoje se consolida através do encaminhamento e votação do projeto feito pela Prefeitura e que discute essa questão trazida ao plenário, e em que o líder do governo fez o encaminhamento, o vereador do Biratã fez algumas pontuações interessantes, e também o Michel contando um pouco mais do histórico, já que também trabalhou no SAAI e bem no início também da transformação de autarquia para a empresa pública, salvo engano. A Câmara se debruçou sobre esse assunto há algum tempo. Fizemos uma comissão específica de assuntos relevantes para tratar do assunto, e durante essa comissão reuniões foram realizadas, tivemos a oportunidade de receber aqui a superintendência do SAAI, com equipe técnica, junto com representante da Fundace, na mesma ocasião também o representante da Ares PCJ, em que esclareceu todas as nossas dúvidas, especialmente quanto à questão financeira orçamentária e dos impactos dessa transformação também do SAAI novamente para o modelo de autarquia, como isso poderia interferir na capacidade de endividamento do município, tendo em vista a PPP do esgoto, que continua em vigência e que, se não me recordo, se me recordo bem, na verdade, a PPP do esgoto, ela trazia um impacto na capacidade de endividamento do município, e isso foi uma das razões utilizadas ainda naquela época para a transformação do SAAI em empresa pública, motivo que acredito que levou a maioria dos vereadores à época. Eu não estava na Câmara Municipal, mas acredito que a maioria dos vereadores a tomarem a decisão que permitia, na época, a realização da PPP. E acredito que tenha sido isso, inclusive, que levou o vereador Dr. Biratã a votar de modo favorável, inclusive o atual prefeito, que à época era vereador, e votou favorável pela transformação do SAAI em empresa pública. Inclusive, acredito que ele, quando esteve na Câmara Municipal, ele falou sobre isso, disse da necessidade de então se fazer uma meia-culpa em relação àquela votação, mas acredito que os dados apresentados à época indicavam a necessidade da transformação para a realização da PPP. Se fala muito de saneamento ambiental, a necessidade de universalização de tratamento do esgoto. Volto a dizer, eu não estava na Câmara Municipal, não participei da condução desse projeto, mas eu lembro de todo o contexto da necessidade da implementação de uma parceria público-privada para tratamento de esgoto, que a gente sempre cobrou aqui na Câmara Municipal que fosse mais eficiente, que atrasou muito na entrega e no cronograma da execução das suas obras, e que hoje a gente acredita que com a conclusão da estação de tratamento do Caetetuba, como anunciado, realmente a Prefeitura possa entregar um tratamento, o Fabiano me informando, 85%, sim, inclusive a Fabiane Santiago anunciou isso aqui quando esteve naquelas reuniões conosco. Então, naquele contexto, naquele cenário, acredito que a grande questão era a capacidade de endividamento da Prefeitura para fazer a PPP do esgoto. E aí, passados os anos, com esses estudos trazidos então pela Fundace, pela Comissão de Funcionários do SAAI, pela própria Ares PCJ, há o convencimento acerca de que essa capacidade de endividamento hoje da Prefeitura ela não é substancialmente prejudicada com o retorno do SAAI à condição de autarquia. Se eu não me engano, a capacidade de endividamento do município apresentada no estudo da Fundace é de 6,1%, e ela iria para 9,9%, alguma coisa assim. É uma diferença de 3% nessa conversão. Se eu não me engano, é isso que está no estudo da Fundace. De modo que dá uma tranquilidade maior para que realmente possa se tomar essa decisão, sem prejudicar a capacidade de investimento do município em diversas outras áreas. Há de se ressaltar que isso é fundamental
tratado com muita clareza pelo vereador Michel, pelos números apresentados, e isso nos ajuda nessa tomada de decisão, e antecipo já, obviamente, meu voto favorável a essa questão, mas sem deixar de ressaltar a necessidade de uma gestão eficiente, né? A conversão da empresa por si só em empresa pública, ela também traria certas possibilidades de investimento por parte da empresa que não aconteceram nos últimos anos. E acreditamos que, então, agora, com esse retorno, isso possa ser feito, independente aí da sua modalidade, a forma de se colocar, mas que haja uma gestão eficiente à frente do SAAI, em termos de racionalidade nos seus recursos, no uso de seus recursos financeiros e, obviamente, naquilo que a população mais precisa, que é na entrega de um serviço de qualidade de captação, tratamento e distribuição de água e também coleta e tratamento de esgoto. É urgente as ampliações de investimento no SAAI, a população tem sofrido recentemente com diminuição de capacidade de abastecimento, algumas regiões, inclusive, e durante alguns períodos dos dias e das noites ficam com um abastecimento bastante limitado, queda na pressão. Não sou só eu, mas diversos munícipes têm passado por situações como essa. Bairros como o Jardim Imperial recentemente têm sido também bastante afetados, e aí aqui a gente cita o problema do córrego do Onofre. Então tudo isso passa pela gestão do SAAI, uma empresa importantíssima da nossa cidade. É uma honra para nós como munícipes ter uma companhia de saneamento ambiental própria, temos que preservá-la, temos que fazer todas as alterações necessárias para que ela seja saudável, para que ela entregue ao cidadão aquilo que se espera, porque, como eu disse, é um privilégio enorme para o nosso município ter esse patrimônio dentro da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Daniel. Mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Lucas de Oliveira Cardoso. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Esse vereador, pela aprovação. Vereador Almir Bueno do Prado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Vereador Roberta Barsotti. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado, 11 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado em primeira discussão, votação nominal, maioria absoluta à segunda discussão. Nesse instante, encerro esta sessão extraordinária. Às 15 horas e 45 minutos, no mesmo instante, daremos início à próxima sessão extraordinária sucessiva. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores, senhor presidente. Coloco em redação final, maioria simples, o projeto de lei 40/2020, de autoria do vereador Júlio César Mendes. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em redação final a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em redação final, maioria simples, o projeto de lei 45/2020, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em redação final a sanção do senhor prefeito municipal. Esse saiu. Coloco. Cadê? 15. Em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei 15/2020, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Almir Bueno do Prado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereador Roberta Barsotti. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado, 11 votos, senhor presidente. Aprovado em segunda discussão, votação nominal, maioria absoluta, a redação final.
Nesse instante, encerro esta sessão extraordinária às 15 horas e 47 minutos, no mesmo instante que iniciamos a próxima sessão extraordinária sucessiva. Solicito ao primeiro secretário a indicação de quórum. 11 vereadores, senhor presidente. Coloco em redação final, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei 15/2020. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Vereador Lucas de Oliveira Cardoso. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Almir Bueno do Prado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Vereador Roberto Barsotti. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Aprovado, 11 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado em redação final, votação nominal, maioria absoluta, a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada nesta sessão, dou a presente por encerrada às 15 horas e 49 minutos. Muito obrigado a todos.